olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o TurbiVap, o canal das turbomáquinas e cogeração de energia. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro. Estamos aqui para mais um webinar, hoje para falar um pouquinho sobre turbina a gás. Esse aqui é aquele quadro onde a gente traz aqui, né, alguns especialistas da área aí para a gente estar conversando um pouquinho mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos recados que eu tinha para passar um pouquinho aqui rapidinho, não vou ficar enrolando, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo aí, o pessoal já está chegando. Já vai deixando aí, por favor, se possível, como é que tá o áudio, estão me ouvindo, se tá legal. Deixa eu só habilitar aqui um negócio rapidinho. Quem puder ir caminhando aí, quem tiver, a gente está ao vivo aqui, tá? Pelo LinkedIn, pelo YouTube, beleza? Então, alguns recados aí, bem rápido. Primeiro, né, para o pessoal aí que ainda não participa do grupo no WhatsApp, né? Eu tenho aqui um grupo, tá aqui no link da descrição para quem está no YouTube. Esse aqui é um grupo silencioso, tá? De mão única. Somente eu que publico, quem divulga informações. É basicamente para divulgar quando tiver algum conteúdo novo, tá? Então aqui não tem corrente, não tem nada sobre política, religião. Aqui o foco é só para, exatamente mesmo, só para passar a notificação de novos conteúdos, tá? Então tem o grupo no Telegram e no WhatsApp, tá? Os links estão aqui na descrição. E quem ainda não cadastrou o link também, no e-mail, né? Cadastrar o e-mail, também tem aqui na descrição o link. Cadastra lá, assim que para a gente sempre estar mandando notificação de novos conteúdos aí para vocês, beleza? Ficar sempre atualizado. E é isso. O canal tá aí, a gente está desenvolvendo coisas novas, com bastante ideia nova, bastante surpresa para acontecer ainda, algumas novidades, tá? Então é isso, obrigado aí pela força de todo mundo, por estar aqui nessa quinta-feira de novo, e vamos lá. Eu vou chamar aqui o nosso amigo, né? Como a gente já divulgou, o papo é turbinas a gás, eu trouxe aí um parceiro para falar, eu vou já chamar ele aqui, deixa eu ver aqui, que ele está fazendo simultaneamente também lá pelo canal dele, pelo Instagram dele, também aqui para quem está aqui no YouTube, na descrição aqui tem já o link do YouTube, do Instagram dele, tá, pessoal? Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre Isaías Machado, ele vai se apresentar já já. Tem aí um link que a gente vai falar um pouquinho também no YouTube, aqui o primeiro link, é um curso que ele tem também, que ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá, deixa eu trazer aqui. Deixa eu abrir o áudio dele primeiro. Isaías Machado, boa noite. Boa noite, Peixe, Ronaldo Peixe. Como é que, Satisfação estar com você aqui, meu amigo. como é que tá? Tudo tranquilão? Tudo 100%, sempre muito bom, muito tranquilo, Então muito tá bom. bom. Sua conexão aí já tá com o pessoal aí, online aí também? Sim, eu estou com um canal aqui do Instagram, mas já estou direcionando o pessoal aqui também para o YouTube, né? Para a gente poder bater esse papo aqui pelo YouTube aqui. Beleza, eu tô recebendo algumas mensagens aqui, que está ok, o áudio, som, beleza. Então, pessoal, para quem tá chegando aí, já chegou. A ideia nossa aqui é falar um pouquinho, né? Nosso webinar Turbinas a Gás. Nós temos aqui, né, como a gente divulgou aí, a intenção de fazer a abordagem sobre esses temas aí, de uma maneira ou de outra, tá? Pode ser não tão na ordem assim, mas a ideia é tentar abordar um pouquinho aí no contexto geral, um pouquinho de cada um e falar um pouquinho aí também do curso, né? Depois a gente vai entrar em detalhes aí. E é isso aí. Ô Isaías, você quer se apresentar? Você quer falar um pouquinho? Para quem não conhece você ainda. Quem puder comentando aí nos comentários, é que já conhecia o Isaías Machado aí, já manda aí um comentário, deixa um like aí para ajudar a gente, né, Isaías, nessa quinta-feira. Legal, pois é, cara. Ajuda muito, né, cara? Ajuda muito. É isso Os aí. algoritmos aí do YouTube vai ajudando a gente, É né, isso aí, cara? vai recomendando para outras pessoas, a gente vai fortalecendo os canais, né? A comunicação, os conteúdos. Ô Isaías, então começa aí se apresentando pro pessoal, Então, conta um pouquinho mais de bacana. você, do que a gente vai fazer hoje aí, qual que é o propósito. Então, bacana, cara. Olha só, eu já estou no mercado aí de turbomáquinas já há bastante tempo, né? Na verdade, eu já estou 25 anos no mercado aí, iniciei nessa área aí de termoelétrica, em Furnas Centrais Elétricas, né? Foi meu primeiro trabalho, propriamente dito. Trabalhei na manutenção, na operação, na engenharia. Depois, né, com a crise energética lá dos anos 2000, eu fui para uma iniciativa privada, que é o Passo Energy. Então, trabalhei na área de turbina gás, então deixei a área de turbina vapor e comecei na área de turbina
a gás, né? Trabalhando com as turbinas aeroderivadas, as LM6000, um parque novo de termoelétrica, né? Então, desde a da terraplanagem até a desmontagem das máquinas, comissionamento, pós-operação, e trabalhei ali por um bom tempo ali. Aí depois também migrei para a área de óleo e gás, da Petrobras, né? Então, trabalhei na Petrobras nos últimos 18 anos aí como funcionário, tanto, né, trabalhando embarcado aí, cuidando das turbinas, da compressão, né, da geração também, e também novos projetos, né, participei aí de comissionamento, startup, de plataformas novas aí, lá na P55, P62, então, montando time, acompanhando o comissionamento das máquinas, plano de manutenção, plano sobressalente. Então, foi um tempo bem legal aí que a gente pôde desenvolver. Em março desse ano, acabei saindo da Petrobras, né, pedi desligamento para alguns projetos pessoais aí, e hoje eu estou aí na área de treinamento, né, aproveitando esse bom tempo aí que trabalhei na Petrobras, principalmente na área de treinamento também, na Universidade de Petrobras, também tive a oportunidade de lecionar no IBP, né, Instituto Brasileiro de Petróleo, e aí a gente está usando agora aí essa experiência aí para compartilhar, formar novos profissionais aí no mercado aí das turbinas a gás aí. Excelente, meu amigo. Então, é isso aí, pessoal. Para quem, no finalzinho a gente, como eu já mencionei aí, né, a gente pretende deixar uma sessão perguntas e respostas, selecionar algumas, tá? E, então vamos começar aí, Isaías. Como que nós vamos falar? Muita gente pergunta, né? Turbinas a vapor, turbina a gás, pô, é a mesma coisa. Eu falo assim, que é ao mesmo tempo que não, né? É lógico que muda o combustível principal ali, né? Alguns detalhes mais técnicos. Grosso modo, sim, né? Mas tem muita similaridade, mas Serve o são mesmo coisas propósito. distintas. Eu confesso, particularmente, que eu não tenho, né? Eu sei assim, superficialmente sobre turbinas a gás, eu não tenho profundidade, então eu vou tá, agregando muito conhecimento aqui junto com o pessoal também, tá? Então vamos fazer uma introdução aí, explica pra gente. Show de bola. Então, bacana, olha só, a área de turbina a gás, né, ela serve o mesmo propósito que a turbina a vapor, né, que é prime mover, né? Ela vai ser uma fonte de energia primária para acionar os mais diversos segmentos. Veja que lá, quando começaram a desenvolver essa tecnologia, né, ela tinha o objetivo, né, de atender, né, principalmente a área de energia. Claro que no primeiro momento, né, quando o Brighton esquematizou lá, né, o seu ciclo, que tornou popular e aplicável na engenharia, mas lá atrás, né, ele tinha um propósito de atender justamente, né, esse mercado. Na época de Brighton, né, que é o ciclo Brighton, que gera aí as turbinas a gás, sequer tínhamos tecnologia de materiais para poder suportar o projeto. Mas aí, com o avanço da tecnologia, a gente pôde ter ainda nos primeiros anos dos 1900 aí, o desenvolvimento das turbinas a gás. Veja que ela acabou, Peixe, atendendo dois segmentos muito importantes, que era o aeronáutico e o industrial. Por isso você vai ver muita gente falando sobre as máquinas aeronáuticas e as máquinas industriais. As máquinas aeronáuticas, principalmente, ganharam uma ênfase grande durante as guerras, né, que você precisava desenvolver tecnologia, então as máquinas aeronáuticas desenvolveram bastante. Mas também em uma outra linha, a chamada Heavy Duty, que eram as máquinas industriais, elas também foram desenvolvidas com máquinas potentes, e aí, com o passar do tempo, com o incremento da tecnologia dos materiais, ela foi ganhando força, espaço. E também com também desenvolvimento de grandes empresas, né? Assim como a turbina a vapor ela tem uma história, a turbina a gás também tem a sua história. E hoje, nós poderíamos dizer que pelo menos temos três segmentos, que é o aeronáutico, o industrial e o aeroderivado. O aeroderivado não é uma camada do meio, não, mas quando já mais recente, na década de 60, puderam desenvolver, então, as máquinas, a tecnologia da máquina aeronáutica para o uso industrial. Então, a gente tem aí as chamadas aeroderivadas, alguns chamam de aeroderivativas. Mas, basicamente, o que é uma turbina a gás é, na verdade, um prime mover, é uma máquina, né, de acionamento de uma carga, de uma potência de eixo, ou um exausto, que pode ser um nósio, para propulsão. Mas falando mais para o nosso mercado aqui, que é a área industrial, na verdade, uma turbina a gás ela serve o propósito de acionar um eixo. Esse eixo pode estar acoplado em uma caixa redutora ou multiplicadora para acionar um gerador elétrico ou até mesmo um compressor a gás. Normalmente, né, você tem uma turbina a gás usada aí em mais diversos segmentos, tanto da área de petróleo e gás,
da área de energia, como também da petroquímica. Então, quando você vai olhar essas turbinas a gás, onde elas são aplicadas, você vai ver nas termoelétricas de modo geral no Brasil. Embora algumas sejam, né, com caldeira e turbina a vapor, mas você vai ver muito, né, hoje em dia, as turbinas novas, as termoelétricas novas, usando uma turbina a gás, acionando um gerador e a exaustão dessa turbina passando em uma caldeira de recuperação, e essa caldeira de recuperação gera vapor para acionar uma turbina a vapor. É o chamado ciclo combinado, ou seja, combina as outras, as duas, né, para que você possa ter uma eficiência melhor. Papel, Veja que... celulose, né? Tá muito forte hoje. Sim, Ô, Isaías, você tá falando aí que começou, eu não achei uma brechinha ainda, eu achei agora, eu vou dar uma interrompida, tá? show. Você tá falando aí, eu tô tendo uma ideia assim, talvez a gente vai fazendo algum paralelo, né? Na medida do possível, sempre comparando uma com a outra. Talvez vai ficar um negócio também bem. Ótimo. Como você começou falando do ciclo das turbinas a gás, né? O oposto vamos ter lá o ciclo de Rankine, né? Para as turbinas a vapor, enfim. E aí você tá falando dos acionamentos. Eu já me acendeu um alerta aqui. A partir de que momento, qual potência, qual que é a porta de entrada de uma turbina a gás, né? Eu tenho ideia, assim, trazendo para o meu mundo das turbinas a vapor, eu tenho lá na baixa potência, tenho turbinas de simples estágio, né? Como que funciona um pouquinho, né? Isso aí só para dar um break no que você falou até agora, só para mais devagar um pouquinho. Ó, a gente tem hoje aí as turbinas de entrada, seriam as microturbinas. Tá. Turbinas muito pequenas, abaixo até de 1 megawatt. Tem turbinas de 500 kVA, você pode ter até mesmo, né, 750 e 1 megawatt, né? São turbinas menores e são turbinas bem atípicas, né? Porque elas servem a um propósito muito específico. Veja que as turbinas mais comerciais que a gente tem, elas começam ali, né, nos 5 megawatts e tem acima de 200 megawatts. Tá. E nas mais diversas variedades. Mas você tem atípicas, né, as microturbinas, que são máquinas desenvolvidas, às vezes, aí para projetos experimentais, e quem sabe, dentro de algum tempo, a gente vai ter muitas dessas turbinas aí nos shopping centers, né? Muitas vezes em condomínios, em lugares como esse, que vão poder aplicar uma turbina de porte menor. Mas, basicamente, aí as turbinas de menores potências estão na faixa de 5 megawatts de modo industrial aí. Não, beleza. Então vai no encontro mais ou menos do que existe, né? Embora tenha um assunto aí que eu quero fazer aqui ainda também, falando um pouquinho mais sobre microgeração, né? Bastante gente pergunta, né? Então a gente está falando aí, são baixas potências também, né? De 500 kW, tá turbinas de simples estágio aí também, né? Nessa faixa aí. Sim, sim. Então, assim, ó, por isso que hoje, né, a evolução das turbinas ela continua sendo muito, muito expressiva, porque com a evolução da tecnologia dos materiais, você consegue, né, fazer, né, em escalas menores, né, aquilo que extrair mais potência de equipamentos menores. Então, a gente tem aí na área aeronáutica uma grande evolução, que na área de, por exemplo, helicópteros, né? Sim. Você precisa de turbinas menores. Tá. Então, as turbinas que derivam desse segmento acabam sendo turbinas menores também, né? Perfeito. Como você tem o maior motor da aviação atualmente, o G90, por exemplo, deriva dele para a área industrial como a LMS-100, né, que é uma máquina de 100, 115 megawatts. Então, você tem sempre numa escala, né, proporcional a derivação de uma turbina aeronáutica para uma turbina industrial. A gente tem observado mais, né, o aumento, né, de maiores potências, né, desde caldeira, falando mais, né, a gente vê a capacidade sendo ampliada, né, mas a gente tem também um foco, né, tem um nicho de microgeração, o pessoal que faz aquele reaproveitamento, né, de escapes, de substituição de válvulas, algumas vezes tem alguns projetos bem audaciosos nesse sentido. Mas beleza, meu amigo, a gente estava falando, né, você falou... Bom a gente falar sobre isso, né? Já que a gente está falando sobre desenvolvimento, os principais fabricantes que a gente tem, né? E no mercado a gente tem muitos fabricantes aí que hoje são os players do mercado aí, que são, né, principalmente a General Electric, né, como também a Siemens, que é um grande fabricante, e você tem derivados. Hoje tem acontecido um fenômeno na área de turbomáquina, que é uma integração vertical, em que grandes empresas estão incorporando. Por exemplo, a Siemens incorporou a Dresser-Rand, a Rolls-Royce, segmentos de turbinas que puderam
aumentar o portfólio dessas máquinas. Então, por exemplo, para quem tem interesse dessa área de turbomáquina, ele vai geralmente caminhando, né? A antiga Dresser Hand, né, que vem lá da Ingersoll Rand, né, ela pôde também, né, desenvolver turbinas e um grande segmento, e hoje está acoplado aí ao segmento da Siemens Energy. Uhum. E aí temos também a Bake, temos vários outros componentes, o próprio grupo Caterpillar desenvolveu também aí as turbinas Solar, que tem um portfólio enorme de turbinas aí. Então, dentro dessa área aí, turbinas aeronáuticas, turbinas industriais e aeroderivadas, temos aí muitas, mas muitas máquinas aí com diferentes categorias, né? E característica também diferente, né? De equipamentos. O Lucas Gabriel já tá adicionando aqui, ó. A Mitsubishi também vem forte no mercado. Exatamente. Inclusive, a Mitsubishi aqui no Rio de Janeiro está montando uma termoelétrica, né? Por exemplo, ó, a gente vê como o segmento ele é bem diversificado. Na área de termoelétrica, nós temos aqui uma termoelétrica aqui, né, em Macaé, que é a Termo Macaé. As máquinas ali são máquinas da General Electric, né? As LM6000 máquinas aeroderivadas. Temos, né, também agora Marinha Azul, uma termoelétrica que está sendo construída para inaugurar até o final do próximo ano. Nós temos ali as máquinas Mitsubishi. Nós temos a GNA, que também aqui no Rio de Janeiro, em São João da Barra, uma termoelétrica de 1,3 gigawatts com máquinas Siemens, né? Uhum. Então, tem aí muitos equipamentos aí com fabricantes diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo, né? O ciclo Bright, que temos aquelas partes, né? Compressão, combustão e também a expansão lá. Então, o ciclo Bright basicamente é esse, o peixe. Não, beleza. Ele vem pela compressão, em que você reduz o volume e aumenta a pressão. Depois você tem o segundo ciclo, que é, né, a combustão, quando você injeta combustível, e aí esse combustível, então, vai expandir, né? E como ele expande, né, ele agora vai passar na turbina e aciona essas palhetas. O remanescente é que vai acionar a carga que você precisa lá. Então, é um segmento aí que extrai muita energia, né? Tem esse poder de transformar a energia térmica do combustível em energia mecânica. E também tem uma particularidade quando a gente fala de turbina, que é a flexibilidade. Assim como turbina a vapor, né, que você pode ter caldeiras a carvão, né, a gás, a óleo. Também na área de turbina você tem pelo menos aí 3 combustíveis principais. Na área da aviação você tem o QAV, né, que é o querosene da aviação. Mas no uso industrial, basicamente você tem aí o gás e o diesel, né? Embora você tenha até etanol ou você tenha outros derivados de combustível, mas basicamente o que predomina aí no uso das turbinas a gás aí é gás natural ou diesel. E aí, muita gente confunde aí quando fala turbina a gás, ele pensa que só usa o combustível a gás, né? Muita gente pergunta, isso é isso, mas turbina a gás queimando diesel, ela não é a gás? Não, é porque o conceito é que quando eu comprimo o ar, ele ganha, né, pressão e temperatura, depois eu injeto o combustível, seja ele líquido ou gasoso, ele vai expandir esses gases que geram energia, né? Esses gases, que é esse salto entálpico que eu tenho ali na câmara de combustão, eles vão passar pelas palhetas da turbina e vão transformar a energia térmica em energia mecânica. Mas não é porque é o gás combustível, porque pode ser o diesel também. Perfeito. Bom, vamos tentar seguir aqui mais ou menos uma sequência, né? Acredito que nós fizemos uma boa introdução, né? Aplicação, você já mencionou, né? Nós temos aqui para os acionamentos mecânicos, para geração de energia, né? Eu acredito que esteja muito mais ligado à geração de energia, né, Isaías? E não é. Olha só, olhando sobre a aplicação aqui, Ronaldo, seguinte, você tem o uso bem grande das turbinas aí no segmento, né, das plataformas de petróleo também, né? E lá você tem uma diversidade maior. Enquanto nas termoelétricas você usa ela, né, para acionar apenas o gerador e às vezes, né, o excedente, os gases para gerar vapor, mas quando nós olhamos para o mercado offshore, nós vemos um campo de aplicação bem amplo também. Por quê? No campo das plataformas de petróleo, para você extrair petróleo do mar, você precisa de muita energia. E essa energia, né, tanto, né, para a habitação, a habitabilidade da plataforma, que é casario, né, a energia elétrica de modo geral,
sistema de ar-condicionado, como também você usa essa energia para você acionar as bombas, né, os aquecedores e também os compressores. Imagine que numa plataforma, quando você tira, né, o petróleo, você passa nos separadores, né, vai separar lá a água, que vai ser reinjetada no poço, que precisa de energia, precisa de uma bomba potente. Você precisa também, do caso das plataformas que jogam para o oleoduto, você precisa também de grandes e potentes motores para deslocar esse óleo. E o gás também, jogar para esse gasoduto. Você precisa de compressores muito grandes. Para você ter uma ideia, um compressor na P55, um trem de compressor, ele usa um motor elétrico de 15,6 megawatts. Tá. Dá para você ter uma ideia, né, do tamanho de um motor elétrico de 15 megawatts para acionar um trem de compressão. Então, energia em uma plataforma é muito importante. Então, você tem ali uma potência instalada em cada plataforma de em torno de 100 megawatts em cada plataforma. Tá. Isso é uma potência considerável. E agora, nas novas plataformas, está até discutindo para aumentar esse valor. Mas, olha só, para 100 megawatts em uma plataforma, você usa 4 turbogeradores. Em algumas plataformas, além da geração, você tem também turbinas acionando compressores. Então, você pode usar não apenas para geração, como também para compressão. Na geração, a gente chama de turbogeradores, ou TG. Para compressão, a gente usa turbocompressores, ou TC. E isso daí vai ter um impacto direto até mesmo no tipo de combustível. Por exemplo, quando você usa uma turbina para acionar o compressor, o combustível dela é o gás. Por que o gás? Porque o gás é um combustível limpo. Então, normalmente, uma máquina que usa o gás como combustível, ela tem o dobro da vida útil de que uma máquina que queima diesel. O diesel tem muito enxofre, tem muitos contaminantes que vão degradar com muito mais velocidade a seção quente da máquina. Olha, diferente da turbina a vapor, né? No caso da turbina a gás, a seção quente experimenta temperaturas altíssimas. Então, a tecnologia do material ela precisa ser muito melhor, né? Muito exigida. Então, no caso da compressão, eu uso o gás. Quando eu uso na geração uma turbina, aí você vai ver a chamada dual fuel, que é 2 combustíveis. Ela usa gás ou diesel. O principal é o gás. Mas quando você tem um shutdown numa plataforma que você fecha o combustível de gás, resta para você operar com diesel, né? Porque você não pode apagar essa turbina. Então, ele comuta e usa o diesel. Então, vai ser muito comum a gente usar em uma plataforma o diesel como combustível de emergência e o gás como combustível principal. E as máquinas, principalmente aquelas que acionam geradores, elas são de 2 combustíveis. Não é flex, tá, Peixe? Ela é dual fuel. Por quê? Flex é se eu misturar esses dois. Tá. Mas no caso de turbina gás, ou ela queima gás ou queima diesel. Então, a aplicação de turbina basicamente é essa. Em unidades, né, onshore, termoelétrica, aciona geradores. No caso, né, de uma plataforma de petróleo, eu uso, então, para acionar geradores e também compressores de gás. Perfeito, meu amigo. Vamos assim, é lógico que a gente quer, né, compartilhar o máximo possível, mas a gente tem um tempo, né, sei lá, a gente estimou em 1 hora, então, infelizmente, não dá para ser, né, muita coisa para abordar no detalhe, né? Eu recomendo para isso aí, quem quiser saber mais, entra nas redes sociais aí do Isaías, tem bastante coisa, tá sempre divulgando alguma coisa nova lá também, né? Então a gente vai tentar dar uma pincelada em tudo aqui, né, para poder atender todos os quesitos que a gente se propôs aí. Então, tentando resumir, tá? Já falamos aplicação, princípio de funcionamento, tá? Então, lá na turbina a vapor, tô me pensando aqui agora. Eu tenho lá o meu vapor, que a caldeira gerou esse vapor, ele está em alta pressão, alta temperatura. Eu vou expandir esse vapor no primeiro estado, na placa expansora, no diafragma, e vai ter esse choque, esse contato vapor com palheta, né? Então você já explicou que é o gás, né? O ar, como ele passa lá, o ar, a gente faz, né? Esse ar ele é comprimido, então ele tem a pressão, né? Ele ocasiona o aumento da pressão e da temperatura, certo? E aí ele encontra esse combustível. Como que é essa parte dessa transição de ar, né, sob alta pressão e temperatura, com o combustível mesmo? É um bico injetor ali? Como que é esse exato momento aí, Isaías? Então, olha, é o ponto, né,
de maior atenção na turbina a gás é na câmara de combustão. Você tem vários tipos de câmara de combustão, mas, na verdade, a finalidade dela, né, é distribuir o combustível de uma forma atomizada. Se for gás, ele já está na forma gasosa, mas se for diesel, eu preciso atomizar ele, fragmentar ele. E aí, então, eu inflamo ele. E diferente de que muita gente pensa, né, que eu aumento a pressão, isso não acontece numa turbina a gás. É uma queima isobárica, ou seja, na mesma pressão. O que eu tenho é uma expansão desses gases. E quando eu expando esses gases, eles vão, então, se dirigir, né, para a exaustão da turbina. E aí eles vão passar no que nós chamamos de nozzle, que são, na verdade, direcionadores, que vão acelerar esses gases. Acelerando esses gases, agora, quando eles impactam nas blades, né, nas palhetas rotatórias, eles, então, vão transferir essa energia, fazendo mover essas palhetas. Então, sucessivamente, em cada estágio, você tem um nozzle que acelera os gases. É um segmento como esse daqui, ó. Esse aqui é um chamado nozzle, né? Sim. Que os gases passam por aqui, aceleram, e ele é um duto convergente, ou seja, eu acelero os gases e eles vão impactar sobre as palhetas, e aí é um efeito bem semelhante a uma turbina a vapor. Só que, em vez de ser o vapor, eu tenho os gases, e aí ele vai expandindo cada estágio até o último estágio lá, onde ele não transfere mais energia e ele sai em forma de temperatura para o meio ambiente lá. Excelente. Vamos tentar entrar aqui num outro aspecto. Vamos falar bem resumidamente também as principais partes, né? As principais peças. A gente já falou um pouquinho, né? Tem o compressor, aí depois nós temos a câmara de combustão, né? Se você puder falar assim, bem genericamente, pô, as principais partes, carcaça, o que nós temos dentro ali, o pessoal que olha uma turbina dessa aí lá no campo, né? Não tem muita noção, vai no Google lá, digita, mas bem brevemente mesmo, Zé. Beleza, olha, uma Como diz, turbina né, a gás. no curso de turbinas em gerais, né, tem o tal do ciclo o ciclo não, o caminho do vapor, né? Então, é como se Isso. fosse o caminho do gás ali. Exatamente. Olha, uma turbina a gás, né, tudo começa com a caixa de ar, né? A admissão de ar. Então, o ar que vai entrar numa turbina a gás precisa ser tratado. Então, na verdade, você tem uma máquina, né, que precisa de um ar muito qualificado, da mesma maneira que o vapor, né? Você precisa qualificar o vapor. Então, no caso de uma turbina a gás, você precisa desse ar bem qualificado. E ele, quando ele entra, né, ele vai ter o compressor, a parte rotora e a estatora. A parte rotora tem as blades, a parte estatora tem o que nós chamamos de Vane. Então, ele vai, nesse sequenciamento, fazendo, né, um aumento de pressão. Dentro da câmara de combustão, né, eu tenho ali alguns componentes. O principal é o bico de combustível, é aquele que vai distribuir o combustível ali dentro. Mas eu preciso também de um ignitor, igual a vela de ignição do nosso carro. Quando a gente vai partir, você precisa ignitar. Você também tem sensores de chama, que vão verificar se a máquina está acesa, apagada, né? Então, temos esses dispositivos. E também temos na turbina tanto os nozzles, que são aceleradores de gases, como também as blades, né? Então, você tem esses principais componentes. O que também é uma característica da turbina a gás são seus sistemas auxiliares, porque ela não teria condições de operar se não tivesse sistemas auxiliares. Então, os principais componentes são os seus arredores. Por exemplo, sistema de partida, que equivale ao motor de arranque do teu carro. Pode ser motor de partida hidráulico, pneumático, a gás. Né? Então, você tem que ter um sistema de partida. Você tem um sistema de ventilação, porque a turbina está dentro de um enclosure, né? Dentro de um hood. Então, você precisa ter ali ventiladores ou exaustores que possam, né, passar esse ar. Você tem um sistema de filtragem, que qualifica o ar. Você tem um sistema de combustível, que vai dosar esse combustível, né, controlar a vazão de combustível para controlar a velocidade e potência da máquina. Então, você tem uma série de controladores que vão, né, redundar. Aí, é importante também, nessa área de turbina a gás, um conhecimento prévio sobre a parte de instrumentação, né? Porque eu sempre digo, Ronaldo, que na área de turbina a gás, o camarada não basta ser só um mecânico. Eu gosto de mecânica e é só mecânica. Não, ele precisa ter um conhecimento também da parte de eletrônica, da parte de elétrica, porque, diferente da turbina a vapor, as coisas não estão tão separadas assim. Né? Então, muitas coisas, um mecânico que não conheça a parte de instrumentação, ele vai ter muita dificuldade de fazer diagnóstico, por exemplo. Então, você precisa considerar o equipamento propriamente dito, seus sistemas auxiliares e também a sua periferia, nos equipamentos que compõem, né, e que fazem parte desse sistema aí. Beleza, muito bem, cara.
Não sei, tem mais alguma coisa para adicionar aí? Você quer falar mais alguma peça? Algum Não, item? eu digo, né? O controlador, né? Eu diria isso, cara. Uma turbina gás, né? Para que ela possa, né? Partir do zero e até chegar à velocidade de sincronismo, né? Para acionar um gerador elétrico ou uma compressão, você precisa ter todo um sistema lógico de controle, né? Eu trabalho, Peixe, com turbina a vapor, na época, fazer rolagem de turbina a vapor na mão mesmo, né? Com a válvula bypass, aquecer a turbina, depois vir girando na mão, né? Hoje é com botões, né? Você tem PLCs, controladores muito mais avançados. Então, na turbina a gás também, a automação dela é um ponto muito forte, né? Para que possa, né, dar facilidade de partida, parada do equipamento, como também em situações de emergência. Você tem inimigos naturais de uma turbina, que é o stall, né? Estolar uma turbina, ou surge de um compressor. Então, a sobretemperatura de uma turbina. Então, são problemas críticos e que você precisa ter todo um sistema de controle, né? De instrumentação e também de controle para que você possa governar uma turbina dessa daí. Assim, um pouquinho mais do detalhe, Isaías, se você puder, uma curiosidade, assim, a parte de controle, né? O que que a gente controla, qual que é, como que é o sistema? Nós fizemos aqui há pouco tempo um webinar sobre atuadores, né? Na Turbomáquinas, né? E, de novo, né? Estou sendo bem sincero aqui que eu não tenho experiência de vasta, né? Com turbinas a gás. Mas nas turbinas a gás fica bem prático para mim, né? O regulador de velocidade, o atuador, né? Aquela comunicação, né? E ele mandando um sinal, e vai lá na válvula do obturador, na válvula de regulagem, e faz o comando mecânico. Isso aí, como que é um pouquinho mais na turbina a gás? Como que é feito essa dosagem, esse sistema, essa leitura, né? Essa conversa entre os sistemas? Bom, então, no caso de uma turbina a gás, né, você tem um pick-up magnético que eles vão verificar a velocidade da máquina. São redundantes, né? E você precisa de muita precisão desse sensor de velocidade. Alguns estão no próprio eixo da turbina, no caso das heavy duty, né, das máquinas industriais, mas aeroderivados, normalmente eles estão em engrenagem e que distribui a velocidade de forma proporcional. Então, você tem aqueles dentes de engrenagem, você tem pick-ups magnéticos que olham, né, cada dente desse e ele conta um pulso e informa lá para a CPU da máquina. Então, ele tem lá o que eles chamam de RTSIO, né, que é um real time, né, um picape que lê em tempo real, em alta velocidade, ele verifica a velocidade. De acordo com essa velocidade, né, a CPU da máquina, ela vai verificar e saber o seguinte: o que eu preciso da máquina? Ele tem o que é a demanda e o que é o real. Eu estou demandando aumentar a velocidade. Então, eu tenho lá, digamos, 10.200 RPM e a medida está em 10.150. Isso gera um erro que manda uma correção para a válvula de combustível. Então, ela vai abrir e quando ela abre mais, então, ela joga mais combustível, que expande mais gases, que aceleram mais a máquina. Como eu aumento a rotação, ela vai para 10.220. Então, agora o vetor é o contrário. Então, como eu tenho uma demanda menor de que a medida, então ele gera um sinal negativo, ele vai então controlar. É um amp-op, né, que vai controlar a válvula de combustível para dar essa velocidade. Veja que em um estágio, né, ela controla a velocidade quando eu estou acelerando a máquina, mas tão logo eu sincronizo, o que eu vou ter, na verdade, o controlador gerenciando é a potência ativa do gerador. Então, você precisa lá de mais 2 megawatts. Você manda essa informação para o PLC, né, e o PLC vai então entender se ele precisa de mais ou de menos, né, combustível, e ele faz a mesma forma de controle. Você pode ser tanto no modo isócrono quanto no DRUP, você tem todo um controlador integrado, né, para poder atuar em cima da válvula de combustível. Mas a válvula de combustível está, né, para a turbina a gás, como, né, as válvulas de vapor, né, tanto a válvula de controle quanto as pasteurizadoras estão para a turbina a vapor. Como que é só um pouquinho, ô, Isaías, bem também, lógico, superficial aí, né? A parte de trip, né? A gente tem uma válvula de emergência. Onde que ela atua essa válvula de emergência? Então, olha, velocidade não é nada sem controle, né? Então, Exatamente. Aí você... que a porca tá seu rabo, né? Então, é isso aí. Então, você vê que, cara, ninguém cria nada de novo, né? As coisas vão se transformando. Né? Eu vou fazer uma correlação. A main stop valve que tem lá na turbina a vapor, eu também tenho umas válvulas de stop na turbina a gás.
são válvulas, né, que são válvulas de shutoff. Então, elas normalmente são falha close, né, falha fechada. Se qualquer emergência que atuar, elas vão então fechar. No caso de diesel, é uma válvula simples. Se é gás, eu tenho duplo bloqueio com vente no meio, para garantir estanque, né? Então, a válvula de stop, ela está dissociada da válvula de controle. Então, a lógica entende, olha, essa válvula aqui, a main stop, ela é só para abrir e fechar, não faz nenhum controle. E eu tenho uma outra válvula, que é a válvula de controle de capacidade. Então, essa válvula de stop está toda a lógica de controle de trip sobre ela. Tanto push button, que você aperta lá o botão e ela vai abrir, como o overspeed também, que está em cima dela também. Ele tem normalmente ali um medidor de frequência, né? Que ele transforma a velocidade de frequência e ele também atua diretamente. Sistema de fogo e gás, qualquer sistema de emergência atua em cima dessa válvula de bloqueio de gás. Excelente. O pessoal está encaminhando algumas perguntas aí. Quem tiver mais perguntas, encaminha. A gente vai selecionar algumas, né, para fazer aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente está aqui com 50 pessoas ao vivo aqui pelo YouTube. No LinkedIn eu nem dei uma olhada ainda, tá? Agradecer de novo, né, Isaías, a participação de todo Show de mundo. bola. Obrigado aí, né? Lembrando de novo, né, para quem chegou um pouquinho depois aí, para quem está no YouTube, tá? Na descrição desse vídeo aqui tem alguns links lá para se cadastrar nos grupos de Telegram e de WhatsApp. Tem uns links também das redes sociais do Isaías Machado, tá, pessoal? Para vocês acompanharem. Então, acho que é isso aí. Acho que deu para a gente introduzir legal, né, Isaías? Vamos falar um pouquinho sobre pegar algumas perguntas aqui. Vamos deixar para o final as perguntas e respostas. Você quer Vamos falar falar? sobre o mercado de trabalho. Isso. É uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? É. Mercado de trabalho dessa Isso, área. vamos falar um pouquinho disso. Ô, Ronaldo, essa área está expandindo muito, né? Você tá Por quê? falando, antes de você começar, já deixa eu interromper, que eu tava pensando hoje, cara, vou fazer um negócio aqui, né, alguns investimentos, né? Eu conversei há tempos atrás, num outro bate-papo que eu tive aqui com o pessoal, falando um pouquinho sobre caldeiras, né? Com o Luciano e tal. E aí nós conversávamos sobre os investimentos que estão sendo feitos e tal. E, cara, como tá crescendo, né, Isaías? É muito, né? Investimento que não para, é um atrás do outro, né? Exatamente, né? Com esse problema aí dos níveis de reservatório, né? Você não tem mais reserva hídrica no Brasil para fazer mais hidrelétrica, até mesmo pelo licenciamento ambiental, você não tem condições de fazer. E agora também, né? Quando você extrai o petróleo, Ronaldo, do pré-sal, né? Que é um grande produtor aí, você vem junto com o petróleo, você vem o gás. E você precisa destinar o gás. Você não pode queimar o gás. Então você joga para o gasoduto, distribui para as casas, né, para as refinarias, mas você tem um excedente. Então, quem explora o petróleo precisa dar um destino para o gás. E as termoelétricas, elas são uma boa opção. Por quê? Porque elas consomem grande vazão de gás e elas são fáceis de instalar. É fácil comparado com o gás canalizado. Por exemplo, imagine que você vai colocar esse gás para destinar para uma cidade. É difícil você cavar e botar gasoduto dentro de toda a cidade, mas para uma termoelétrica você monta ali, você tem grande consumo de gás ali. E aí, isso vem também, soa bem quando você tem uma crise energética e você precisa de mais energia. País em crescimento, você precisa de mais. Então, você tem brotando termoelétrica aí em todo lugar aí do Brasil aí, do Exato. norte a sul. E isso tem uma previsão, né? Se você entrar lá no site da ANEEL lá, você vai ver todo o planejamento até 2030 sobre esse termoelétrico que você vai ver. Então, segue a rota, você vai para lá. Na área de petróleo também, como cada plataforma você precisa ir pelo menos aí de 100 megawatts, cada plataforma você tem muitas turbinas instaladas. Então, é um mercado muito promissor também, porque você tem aí expansão aí, muitas plataformas sendo construídas, chegando no Brasil. Então, você tem esse segmento aí em crescimento, em expansão aqui no Brasil. Eu tinha feito Pô, a gente falou um pouquinho disso, falei com o Fábio, com o Luciano lá, a gente tava conversando isso aí. Esse dia eu tava conversando com outras pessoas também. E agora, né, a gente tava com algumas ideias de um conteúdo aí para falar, um pouquinho mais sobre o setor, né? E aí, pô, até uma questão global agora que tá dando uma mexida no todo o mercado, essa questão de energia, né? Essa pegada que havia uma pegada mais ecológica, para os combustíveis mais limpos, né? Não que vá de encontro, né? Mas estão chegando, né? Muitas conclusões estão chegando agora,
de fato, naquela viabilidade dessa limpeza da matriz né, energética, que ela tende a ser mais demorada do que se esperava, né? Então, os combustíveis fósseis, toda a parte de petróleo, essa energia ainda vai perdurar por muito tempo ainda, né? Ao contrário do que parecia. Exatamente, né? Quando você planeja isso dentro de uma universidade, às vezes é mais fácil do que na vida real, né? Então, realmente, essa área de turbinas a gás aí, então, caldeiras também, elas têm, né, uma vida longa e a nossa geração está garantida. É claro que tem desenvolvimento, tem muito desenvolvimento também na área de tecnologia de turbina, com turbina de baixa emissão. Então, você tem turbina que é SAC, que é Single Annular Combustion, que é uma queima, né, direta, e você tem câmaras de baixa emissão de NOx, por exemplo, que é a DLE, Dry Low Emission. Mas você também tem hoje, né, a parte de hidrogênio em grande desenvolvimento também. Então, assim, tem muito projeto, muita patente, né, muito desenvolvimento para essa área ecológica também. Mas é claro, né, que quando a gente olha as plataformas de petróleo, as termoelétricas, cara, tem muita coisa. Alguém fala assim, mas vai vir um carro elétrico. Beleza, mas eu preciso de uma central de geração para poder distribuir e chegar no carro elétrico, né? Tá lá a Europa agora, né, de joelhos, né, o pessoal tendo que fazer racionamento de energia, né? Então, de fato, não é tão simples quanto, como você falou, como resolver dentro de uma sala de aula, né? E olha só, rapaz, uma das áreas uma coisa que é bem legal, cara, esse segmento de turbomáquina, né, acaba sendo um mercado muito valorizado, né? Ele não é inflacionado, ele não é uma bolha. Por que para mim, né, quando você vê altos salários pagando aí o profissional de turbomáquina, por que isso é uma realidade? Porque é uma mão de obra muito qualificada. Quando você olha uma turbina, né, a gás, a vapor, o custo desse equipamento é altíssimo, né? Uma turbina a gás, uma turbina de 50 megawatts aí, ela beira aí a 50 milhões. Então, é muito caro o equipamento. Então, quem tem um equipamento desse precisa de uma mão de obra muito qualificada para exercitar, né? É diferente de você consertar o Corsinha, né? O Fiesta e consertar uma Lamborghini. Então, se você quer desenvolver no mercado de trabalho, você que está aí formando um curso técnico de engenharia, é bom você fazer um planejamento de desenvolvimento profissional, de você ir para segmentos, setores, né, que eles têm equipamento de custo elevado, porque reflete, né, no seu salário, como também a importância desse equipamento. Uma coisa é você consertar uma moenda de uma usina sucroalcooleira, outra coisa é você consertar um gerador de uma termoelétrica ou de uma hidrelétrica. Então, não é que um é melhor que o outro, mais importante que o outro, mas é que, né, tecnologias, o impacto é diferente, né? Sim, sem dúvida. E outra, né, uma carência muito grande, né, Isaías? Eu tenho amigos, né, alguns parceiros aí que a gente acompanha assim a necessidade de encontrar profissionais para os mais diversos aspectos relacionados com turbomáquinas, né? E é sempre difícil, né? O pessoal é difícil encontrar, desde mecânico, né, projetista, engenheiro, pessoal de campo, operação. Né? Operação é um negócio complicado, hein, cara? Hoje em dia, Ronaldo, é um tempo muito bom para você investir em mão de obra, né, em qualificação. Tem muita gente que quer ganhar um bom salário, mas às vezes acha que o curso técnico, o curso de engenharia, não, já estou pronto, né? Eu tenho 25 anos de carreira, né? E 25 anos estudando, com muito foco, com muita dedicação. Porque é um setor que sempre tem evolução e você vai descobrindo cada dia mais, você precisa saber mais, né? Para responder às demandas que você tem aí. Uma plataforma de produção de 150 mil barris de petróleo. Então, quando para a geração, né, a pressão por uma resposta, por um diagnóstico e uma correção rápida é muito grande. Então, imagine só, você está numa plataforma de petróleo, a turbina parou, você precisa restabelecer, mas se você fizer de qualquer maneira, você pode, muitas vezes, colocar o equipamento em risco e até mesmo, né, a habitabilidade da plataforma em risco. Então, você precisa ser muito preciso. É igual pronto-socorro, meu amigo. Chega, tem que avaliar e tem que ter preparado para isso. Então, a qualificação do profissional, hoje, é uma demanda que o mercado está muito, muito exigente. Eu tive na semana passada de uma termoelétrica, né? Uma das maiores do Brasil. E o gerente estava falando comigo, olha, Zé, o que falta para a gente é mão de obra qualificada, é treinada. Chega muita gente querendo trabalhar, mas às vezes, né, não tem a suficiência técnica para fazer diagnóstico, para resolver os principais problemas. E um diagnóstico falho
é custoso. Olha só, às vezes você vai levar o carro para consertar e o cara fala assim, olha, tem que trocar a correia. Agora, não deu certo, troca a vela. Ah, não sei, não, troca logo a bomba d'água. Ele vai trocando com experiência. Quando a gente está falando de turbinas aí, cara, além do tempo, também o custo desses equipamentos, eles são altíssimos. Então, quanto mais qualificada é a mão de obra, menor é o custo operacional, né? Maior são as garantias, o MTBF da máquina, como também, né, o tempo de retorno pós-trip. Então, é muito importante que hoje o profissional que queira desenvolver, veja, que ele se qualifique. Sim, esteja pronto, né? É isso aí, exatamente. E aí, meu amigo, que mais? Vamos fazer algumas perguntas. Tem alguma pergunta aí? Deixa o nós já pessoal estamos indo perguntar para quase uma hora aqui, né? Que a aí. gente estava proposto. Eu já anotei algumas aqui que o pessoal foi encaminhando. Deixa eu pegar mais uma aqui que acabou de chegar. Pretendo, sei lá, selecionar umas 10 aqui mais ou menos, para não ficar muito estendido também o negócio, tá? Vamos lá, vamos ser bem objetivo. O que. Existe extração em turbina a gás? Isso aqui deve acompanhar o canal Turbivap lá que fiz. Tem sim, né? Principalmente na aviação, quando você vê sistema de ar-condicionado, que você vê que é extração de turbina. No caso de uma turbina a gás também, de uso industrial, você tem extrações, as extrações do compressor, elas servem muitas vezes, né, para pré-aquecer o combustível, algumas delas elas servem para muitas vezes, né, fazer uma selagem. Então, tem muitas extrações para os mais diversos tipos, né, para refrigeração, para pressurização, também para atomização ali também. Falar uns nomes aqui para ficar interativo também, né? Para o pessoal que está participando. Guilherme Ferreira de Souza, ele perguntou: boa noite, excelentes profissionais na webinar. Poderia explicar um pouco do processo de partida da turbina a gás, pois é diferente também. Obrigado pela mensagem aí, Guilherme. Obrigado pela participação. Show, olha, a turbina gás, ela tem o mesmo princípio de um motor, né? Você bate a chave, você precisa de uma energia para acionar. Veja que diferente de uma turbina a vapor, que a energia já está no vapor, quando você parte a turbina, ela precisa gerar, e o movimento dela é que gera. Então, a primeira etapa é o que nós chamamos, né, de crank, né? Que é, na verdade, você gira com o motor de partida. Esse motor de partida pode ser hidráulico, né? Você tem um motor elétrico, aciona uma bomba, a bomba então pressuriza em alta pressão, em torno de 350 bar, e move o motor hidráulico. Mas pode ser motor a gás, motor pneumático. Algumas turbinas heavy duty muito grande, o próprio gerador, ele funciona, né? Como ele é gerador de excitação com escova, ele faz como motor síncrono. Então, ele começa, tira a máquina da inércia, leva para ali para 10% da rotação nominal, até que você joga o combustível, né? Então, você inicia a queima para você poder ter a autossustentável. Então, o acionamento dela é motores elétricos, motores hidráulicos, motores pneumáticos para acionar aí a partida da turbina. Excelente. Vamos mais uma aqui. Vamos agilizar. Turbina a gás pode ser usada para geração e acionamento mecânico. Já respondemos, né? Já falamos um pouquinho disso. Geração, sim, compressão. pode, qualquer. Como esse tipo de turbina se relaciona com energia limpa? É o que nós havíamos conversado um pouquinho agora, né? É uma fonte de energia considerada limpa? Bom, ela usa combustível fóssil, né? Hoje, todas as turbinas que a gente tem no mercado aí, ela usa combustível fóssil, né? Então, gás, diesel. Agora, tem turbinas que já usaram o que quer ver não, etanol. Por exemplo, lá em Juiz de Fora, teve um projeto experimental que você pegou, né, e colocou aí etanol. Então, seria energia limpa. Ela pode sim, né? Inclusive, o meu mestrado, quando eu fui fazer o mestrado de metalurgia, a minha dissertação era sobre corrosão em superliga de turbina gás a partir de biomassa. Então, você tem projetos aí que você pode desenvolver com queima de palha de arroz, né? Ou até mesmo celulose, Biomassa, né? bagaço de cana, né? Você pode transformar ele em pó e você ter uma energia limpa. E outro também, o hidrogênio, que é um grande investimento das grandes companhias aí. Beleza. Luiz Mário Souza perguntou: qual a potência máxima de uma turbina a gás? Bom, você tem aí um espectro muito grande aí de cada turbina aí. Você tem
são bem menores do que a turbina a vapor, né? Que você tem turbina a vapor quase de 1 giga aí, né? Mas turbina a gás... Eu fiz um vídeo aqui falando um pouquinho de uma classe de turbinas chamada Arabelle, né? Turbinas consideradas a vapor, que são as maiores do mundo. Então eu recomendo o pessoal dar uma olhadinha no canal lá que tem uma... Muito boa essa matéria aí, eu vi. Podia fazer uma sobre turbina a gás, né? Podia encontrar a dita cuja maior aí pra gente... Bom, você tem turbinas aí na classe, porque não fica muito bem correlacionado, né? Porque ela dá potência de eixo, mas ela também tem outros parâmetros, por exemplo, temperatura, né, altitude, tudo isso influencia na potência de uma turbina, né? Então, uma potência que você tem uma turbina de 250 megawatts, depende, né, da altitude, da temperatura ambiente, o que nós geralmente consideramos é potência ISA. Então, você vai ver uma máquina que tem uma potência ISA, que é a temperatura de 15 graus, a pressão de 1 atmosfera, ela dá uma potência. Quando você tem uma potência site, ela é bem menor, né? Porque você tem que corrigir pelos fatores de temperatura. Mas elas ficam na faixa de 250 a 300 megawatts. Você encontra boas turbinas aí no mercado de Mitsubishi, Siemens, que produzem aí. Luiz Mário Souza, obrigado pela pergunta. Vamos lá, mais uma aqui. Pode comentar mais sobre os principais riscos operacionais da turbina, as respectivas proteções, surge, temperatura, overspeed, etc. Nildemar Antunes. Acho que a gente falou. Bom, olha, o surge é o grande inimigo da máquina, tanto que você tem que ter controles anti-surge para evitar, né, que a máquina opere fora dos limites de surge. Então, é um fenômeno que tem a ver com a vazão e o head de pressão do compressor, né? Que é uma espécie de uma turbulência, né, Isaías? Exatamente, né? É um efeito, né, bem danoso, né, para uma turbina a gás, quando você altera, né, o ponto operacional, você reduz a vazão, aumenta o head e você começa a ter uma recirculação de ar nas palhetas do compressor. Isso gera, né, pulsações e muitas vezes empuxo axial, movimento das palhetas axialmente, elas podem tocar uma nas outras e despalhetar o compressor. Então, é o terror, né, de uma turbina a gás é o stall, né, ou o surge do compressor. Então, você tem sistema de controle, tanto de controle de entrada de ar, controle de passagem de ar, que são as Inlet Guide Vanes, né, também as VSVs, que é Variable State Vanes, como também as Bridge Valve, né, que são as VBVs, Variable Bridge Valve, que bypassa esse ar para garantir o fluxo operacional. Caso saia do controle, você tem elementos que vão proteger o equipamento e dar um shutdown, né? Então, os principais problemas de compressor é esse. Na parte da turbina também, a parte térmica. A falta de controle de temperatura pode gerar danos catastróficos na máquina em questões de segundos. Porque se você perder o controle e a chama ficar muito longa, elas podem chegar e tocar, né, aqui nas palhetas, e ela vai danificar por completo as palhetas, e isso, né, gera uma máquina danificada. Seria o correlato do afterburner, né, que teria no jato, né? Você joga combustível demais, você tem uma geração de energia muito forte, mas você tem danos nos equipamentos. A expectativa de vida útil de uma turbina, né, entre overhaul é de 50 mil, e a seção quente dela você trocando a cada 25 mil horas. Isso você queimando com gás. Se você não tiver um controle de temperatura apurado, né, seguranças apropriadas, você reduz muito isso, o que aumenta o custo operacional e diminui a competitividade, né, da tua máquina no cenário econômico aí. Muito bom. Surge, só de Surge dá 50 horas falando disso aí, né? Muita coisa. Vamos para a próxima aqui, ó. Mas acho que tem mais 3, tá, Isaías? Qual o principal material aplicado nos componentes da câmara de combustão? Bom, eu falei que era da área de metalurgia, né? Mas, as grandes evoluções do material veio justamente nas ligas, né, de níquel. Então, são as superligas. Superliga, né? Daquela ideia de, superliga. Então, realmente, né? Uma liga de ferro convencional, o elemento majoritário dela é ferro, né? Quando você tem uma superliga de níquel, ela tem muitas vezes 38% de níquel, 22% de cromo, 12% de ferro, né? Tem cobalto. Então, é uma liga, né, que ela suporta altíssimas temperaturas. Tem uma liga especial, né? Claro que ela é muito cara, mas ela suporta temperaturas mais altas e também, né, ela suporta outro elemento, né? Uma liga de ferro convencional, com 40% da temperatura de fusão, ela já está entrando em fluência.
uma superliga de turbina, ou de níquel, ou de cobalto, né? Ela suporta, às vezes, 75% da temperatura de fusão, ela está ainda em plena atividade, né? Então, você tem aí várias tecnologias de cristalização, né? Que seja cristalização direcionada, né? Ou até o monocristal, 5 cristos, né? Que suporta, né, exigências maiores aí, tanto de corrosão, como também de solicitações mecânicas aí. Eu esqueci um pedacinho da pergunta dele aqui. Eu até desculpa porque eu apaguei aqui onde eu anotei, tá? Quem fez a pergunta, desculpa aí. Mas o complemento da pergunta era: a limitação principal do uso de hidrogênio nas turbinas é devido ao alto poder calorífico. Tem que haver uma máquina com tecnologia para suportar as altas temperaturas dos gases, algo em torno de 1.700 graus. Então, ali é, é um comentário dele. Vamos para o próximo aqui. Olha, as mulheres aqui presentes, hein? Legal isso, hein? A Bianca Santos fazendo uma pergunta para a gente. Qual a importância do IBH para o compressor da turbina? O I... BH. I, B de bola, H de hoje. Ó, essa daí eu vou Ô, precisar de Bianca, mais. se puder detalhar melhor aí É, o tempo, porque às é vezes porque o assim, ó, pessoal comenta alguma coisa de turbina a vapor. Ô, o que é tal, né? Aí eu pego, dou aquela coçada e falo, rapaz. Aí eu é falo, tem porque um pouco. cada família de máquina, ela tem algumas peças que o fabricante, né, É denomina, né? Então isso. são coisas conhecidas, mas que tem, por exemplo, ó, VIGV, é uma terminologia de uma turbina GE. Isso. Aí você vai ver é bridge valve, é de um outro fabricante. Então, às vezes é um termo bem específico Específico, ele dessa. está acostumado no dia a dia, para ele é uma coisa natural, né? E eu falo que Exatamente. também essas máquinas têm um pouco daquele negócio regional. Sabe? O negócio de É. macaxeira, de mandioca, de aipim. O cara fala um nome e fala, pô, mas. Ah, tá, eu sei o que que é. Então tá um É. pouco nisso. Se puder falar do que se trata, né, É, sem as abreviações, eu consigo correlacionar. vamos lá. Acho que só mais uma. O gás. Estamos dentro do horário, né? Acredito. O gás que acontece na turbina deve fornecimento do gás. O que acontece com a turbina a gás se de repente perder o fornecimento de gás combustível? E se isso acontecer repentinamente? Exatamente. Ó, se ela tem acionamento, né, e o combustível é a fonte de energia dela. Se ela está sincronizada à rede, né, quando você tem uma interrupção do combustível, você tem, então, uma redução de potência, de transmissão de potência, e com isso, né, o maior efeito é na carga. Por exemplo, você tem um gerador sincronizado e você perdeu. Então, você vai precisar, né, ter o que nós chamamos de uma rejeição de carga, você vai ter que ter uma abertura repentina do disjuntor da máquina, como disjuntor de campo também, para cortar a alimentação e excitação da máquina, para você não ter uma motorização, porque agora corre o risco, né, da geração agora alimentar e motorizar o seu gerador. Então, quando você tem aí uma perda de fornecimento de gás, ele vai provocar um trip da máquina. Por exemplo, ele tem lá um valor de pressão, um PSL, né, uma chave limite de pressão baixa, ela então dispara um trip e desliga, fecha a válvula de combustível, né? E também abre o disjuntor da máquina, disjuntor de campo, para poder cortar. E aí ela vem, né, para o cut down, até você reignitar ela e botar ela no sistema novamente. Excelente. Bom, vamos encerrando por aqui. Deixa eu ver. Qual é o RPM médio de uma turbina a gás? Ó, Bem varia rápido. muito de cada família de máquina. As máquinas industriais, que ela tem o que nós chamamos, né, single shaft, né, que é um único eixo, ela normalmente, quando está acionado de geradores, elas precisam operar em 3.600 RPM, né, no Sim. caso de 60 Hz, porque ela tem ali a rotação. Algumas, elas vão precisar operar em rotações maiores, mas tem caixas redutoras. Agora, as turbinas aeronáuticas ou aeroderivadas, elas têm aí velocidade acima de 10.000 RPM, uma LM6000, uma LM2500, tem 10.300 RPM aí. Beleza. O Marcelo Capella, o Capella, não sei, ele deve te acompanhar, deve ser do seu canal lá. Ele está falando que vale a pena mencionar a importância da monitoração da vibração, como você faz nas suas redes. Tá aí o Marcelo Isso. Capella. Seja bem-vindo ao canal Turbivap. Não, a gente fala bastante aí no nosso Instagram lá sobre exatamente sobre monitoramento de vibração, né? A máquina ela pode ter, as turbinas podem ter tanto mancais de rolamento quanto mancais de deslizamento, né? Que é típico da turbina a vapor. Então a gente precisa ter, né, um sistema de monitoramento e controle de vibração, né? Tanto, né, o online quanto também aquelas ferramentas preditivas para você poder verificar, né? Se o eixo está legal, por diagnóstico, né, um ADRE ou o System One, que
softwares que te ajudam a fazer preditivas, né, nos seus bancais, nos seus bancais de turbinas legais, seja as aeronáuticas como as industriais também. Bom, muito bom. Tá parecendo muito legal, muitas perguntas, mas infelizmente o tempo tá excedendo muito. Tem aqui o senhor Albuquerque, tá perguntando. Boa noite, pessoal. Gostaria de saber onde eu posso fazer o treinamento nessa área. O Albuquerque, tem aqui no link do YouTube, onde você tá mandando uma mensagem aí. O primeiro link tem o treinamento. A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, tá? Entrar um pouquinho mais em detalhes. Só para dando continuidade, vamos matar só essa última aqui, o Isaías, da Bianca, ela está retornando aqui, falando que aquele termo que ela tinha mencionado seria da GE, é a saída do ar de um estágio para retornar ao primeiro estágio. Sim, beleza. Então, olha só, turbinas, algumas turbinas, né, da GE, ou de qualquer outro fabricante, né? Muitas vezes você precisa ter aquilo que a gente falou das extrações. E as extrações, ela tem muitas, mas muitas aplicações, né? Tanto para o downstream, que seria, né, para você jogar lá para resfriar a câmara de combustão, né? Também, né, otimizar, né, o aquecimento dos gases, como também você pode usar esse ar, né, tanto para fazer aquecimento do ar. O aquecimento do ar, bom, na turbina, quanto mais baixa a temperatura de entrada de ar, é melhor para a máquina, porque você tem uma massa maior, né? Quanto menor a temperatura, você tem uma densidade, uma massa maior para você poder aproveitar. Mas em lugares que o ar é tão frio, você muitas vezes precisa, né, de ter um sistema que aqueça o ar. Então, você pode puxar essa extração de ar e você controlar a temperatura do ar de entrada para você poder não congelar. Às vezes você tem umidade, você começa a cristalizar e esses fragmentos de gelo, né, eles vão impactar e podem danificar a parede das palhetas da turbina aí. Como também você usa para pulsações no ar da máquina, né? Então você pode usar extrações para também fazer como se fosse uma retrolavagem, uma retrolimpeza nos filtros de ar. Então você tem aplicações das mais diversas aí de sangrias de ar do compressor aí da turbina. Aqui pedindo faz outra live. Pessoal, o Isaías ele faz bastante live lá diariamente, muito mais ativo do que eu nas redes aí. Então siga ele lá, ele tem bastante conteúdo que ele entrega lá. Tem o curso dele que a gente vai falar agora. O Lucas Gabriel, teoricamente, isso aumentaria o hit rate. Jefferson Vitor, tô anotando tudo. Os performance rates que aquece o próprio combustível. Enfim, tem bastante pergunta aí, muito legal. Bom, mas infelizmente tem um tempo curto. Tem mais uma aqui, por exemplo. A pessoa pode colocar essa pergunta também lá no meu canal lá, que eu respondo lá, né? Pode mandar lá. Eu vou abrir até uma caixinha de pergunta lá no meu. Isso, vai para lá, pessoal. Quem quiser, vai lá pro Instagram dele. Pode perguntar lá que eu respondo. Tá o link na descrição aí, vai lá, faz. Quem quiser, manda no info@turbivap.com.br, manda lá. Coloca no título Turbina Gás, manda pergunta, eu encaminho pro Isaías também, tá? Vamos lá, Isaías, vamos falar um pouquinho, então, para quem quiser mesmo virar o samurai aí das turbinas a gás aí, o que você tem a oferecer, qual que é a proposta, né? O que você pode ajudar essas pessoas aí? Então, o Peixe, né, como eu falei para você em outra ocasião, né, eu trabalhei aí 25 anos no mercado de turbomáquina, né, e aprendi muito, tive bons professores. E aí também trabalhei na área docente também aí, na área de turbomáquina. Então, eu peguei, quando saí, eu já tinha um treinamento que eu dava gratuitamente aqui na igreja, né, eu sou pastor de uma igreja batista, então eu tinha um treinamento que eu ministrava aqui na igreja. E aí depois que eu saí da Petrobras, então aí veio a ideia de a gente compartilhar esse conhecimento de uma forma mais ostensiva, né? Então, a gente criou um canal do Instagram, que é o Isaías.machado, _, tem no Facebook também e tem no YouTube. Então, lá a gente sempre está compartilhando, sempre está postando lá. Se você entrar lá no Isaías.machado, _, você vai encontrar lá mas muitas lives, muito conteúdo, né? Muita coisa legal. E aí a gente também criou um treinamento, né? Lá na Hotmart, que é um treinamento. A gente tem um treinamento básico de turbomáquina, como a gente tem um treinamento de especialista de turbinas a gás. O mercado exige muita qualificação. Então, as grandes empresas, aí, os players aí do mercado, aí, eles precisam de qualificar a mão de obra. Então, a gente trabalha nesse segmento aí, dando treinamento tanto para a Petrobras, como também da Siemens, né? A gente também tem como nosso cliente aí treinamento da força de trabalho da Siemens, que trabalha nessa área de turbinas a gás. E a gente treina, né, de modo geral, em Geman, também é nosso cliente, a CSE,
a Eiker, né, todas as empresas aí acabam, né, podendo fazer esse treinamento. E a gente dá não apenas para a empresa, mas também a gente amplia aí para as pessoas que desejam entrar para o mercado, né? É claro que a empresa, às vezes, pega o funcionário e ela qualifica, mas quando ela encontra esse profissional qualificado no mercado, é melhor para ela, né? Ela corta custos, né? Sem dúvida. O Então, tempo de a gente faz aprendizagem, né? treinamento. Aquela escolinha, né? A escadinha, né? Isso, exatamente. Então, eu coloquei toda a minha experiência aí, dos meus 25 anos de experiência aí, em um treinamento aí que é especialista em turbinas a gás, que ele vem desde o protótipo, né, desde a ideia inicial, né, do ciclo Bright, explica os princípios de funcionamento, e depois a gente fala das partes, componentes detalhadamente, né? Depois a gente vai explicar também todos os sistemas auxiliares, todos os sistemas que a gente tem. Depois a gente fala sobre a parte elétrica, controle, sequenciamento de partida, de parada, operação, regime normal e emergência. Então a gente fala sobre comissionamento, né? Fala sobre sistema de vibração, lavagem offline. Então a gente fala sobre tudo de turbina. Dificilmente vai ter alguma coisa que não tenha ali dentro do treinamento. Se não tiver, me fala que eu coloco lá. Então o treinamento ficou muito, né, muito completo. E aí acabou, né? O mercado consumindo muito. A gente já tem aí alunos em praticamente todos os estados, né, brasileiros aí. Nossa meta, Peixe, é que até 2024 a gente tenha um aluno nosso capacitado por nós em cada unidade termoelétrica, em cada, né, também a plataforma de petróleo. Então, o nosso desejo é ampliar o conhecimento aí, capacitar a galera aí para esse mercado aí. Aproveitando aí, tem mensagem aqui do Paulo dos Santos, Faustino, Isaías conhece muito também. Eu vi aqui que tinham feito o curso, já estava recomendando. Já conheço o grande mestre Isaías, Lucas Gabriel mandou a mensagem. Legal, Já esses são os fiz outros alunos aí. treinamentos com Isaías, Anderson Flores. Então tem bastante gente aí que sou aluno do Isaías, Rosiel Brasil. Então tem bastante gente aí que Bom, legal. fazendo curso, treinamento. Tem muitos alunos aí no Brasil todo aí. É muito legal, cara, você ver que o conhecimento que você pode compartilhar gera oportunidades, né? Eu recebi agora um colega que falou assim: olha, eu estava na área da aviação, eu queria para a área de óleo e gás, e, poxa, o curso me capacitou para isso. Então, isso é muito legal quando a capacitação gera oportunidades aí para o mercado aí. A gente ajuda, né? O profissional, a família, como também o mercado também, tendo melhores profissionais qualificados, melhora também para o nosso país também, né? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. E aquela história, né? Um profissional num ramo com equipamentos, né? Ativos de alto valor, então tende a ser um profissional bem remunerado, né, Jair? Não, é verdade. E assim, até própria satisfação, né? É muito ruim você trabalhar num segmento do qual você não domina. Então, Sim. quando você faz um curso de A a Z, curso completo, né? E você sente segurança no que você faz. Então, você sente segurança naquilo, você acaba tendo melhores condições de crescer e desenvolver profissionalmente, né? Então, eu sou muito grato, né? Porque eu tive bons instrutores, também tive um impulso muito grande de estudar, e eu pude, né? Em pouco tempo da Petrobras, como funcionário, né? Concursado, mas eu pude sair, né, por iniciativa minha, pedido de demissão, para eu dedicar ao Ministério Pastoral, mas eu pude sair no ponto mais alto da minha carreira, né, onde eu podia ter chegado. Isso é muito legal, porque é fruto da sua qualificação, daquilo que você pode. E é muito legal hoje, né, a Petrobras me chamar para dar treinamento, para poder desenvolver projetos Sem e dúvida. capacitação e também resolver problemas, né. Semana eu estava em casa, e aí alguém ligou lá da plataforma, mas aí, salva a gente aqui, cara. Hoje já estão jogando toalha e já estão falando que tem que trocar a turbina. Eu falei, calma, calma. E a gente pode avaliar junto com o profissional de bordo, né? E a gente chegou à conclusão que era um problema de uma tubulação, que estava estrangulando o óleo, e não tinha problema nenhum, como até o fabricante já tinha dito, que era problema de selagem. Não, não é não. Problema aqui na sucção, e a gente avaliou junto, chegamos à conclusão, achamos o problema e não precisou trocar a turbina. Né? Imagina o custo de você remover uma turbina, ter que mandar ela para os Estados Unidos para fazer uma revisão, quando que você pode resolver com um profissional qualificado a bordo. Então, isso é muito legal, a gente ser parte da solução dos principais problemas aí de turbinas a gás. Legal, meu amigo. Bom, é isso. Eu acho que o pessoal foi bem proveitoso, Isaías. Agradeço aí em nome de todo mundo aí a participação. Lembrando de novo todo mundo que tem os links aí na descrição para quem quiser conhecer mais o curso, treinamento, né? E é isso. Vamos ver se a gente faz alguma coisa depois nova aí, bate mais um papo, vamos ver se surge mais ideias aí.
Obrigado aí pela participação. Pô, Quer deixa fazer as eu, deixa eu considerações? falar, o Peixe, né, aqui, cara, o seu canal foi uma inspiração muito grande para mim, né, cara? Aí, quando eu comecei essa área do mercado digital, eu precisava olhar e ver alguém, né, que estivesse fazendo algo, algo bom. E, cara, o seu canal inspirou muito para mim, né, cara? E eu pude aprender muita coisa aí através, né, da tua colaboração. Então, eu vejo que esse meio técnico é colaborativo. Eu É. espero você no nosso canal lá, Não, para vamos fazer uma sim. live com a gente lá, Vamos né? sim. Para a gente poder trocar essas informações aí, crescer juntos. Compartilhando, né? Devagarzinho a gente vai indo, né? Vai desenvolvendo, vai desenrolando. Obrigado aí, ô Isaías, pela participação. Obrigado por todo mundo aí pela participação, por estar junto com a gente aí. Um abraço aí, Isaías. Até a Grande próxima, abraço meu para você amigo. também e toda a audiência aí. Muito obrigado.